como experimentar a verdadeira alegria em momentos de tamanha adversidade. Para isso, hoje, a nossa reflexão será no livro do profeta Joel. O profeta Joel, que está lá no Antigo Testamento, entre Oséias e Amós, e percebemos que é uma pena o quanto nós negligenciamos esses conteúdos dos profetas, dos livros dos profetas. Raramente, não que nunca, mas raramente, na maioria dos irmãos, das pessoas, não usam, ou não fazem a sua devocional, a sua leitura diária, cotidiana, lendo o livro dos profetas. Ainda mais, o profeta Joel, que é considerado um dos profetas menores, não menor no sentido da importância daquilo que ele profetizou, do seu livro, mas menor no sentido de ser menor conteúdo do que outros livros de outros profetas, como Isaías, Ezequiel, por exemplo. Joel possui apenas 3 capítulos. Então é um livro bastante curto, bastante rápido, que nós poderíamos fazer uma leitura rapidamente aí numa devocional. Mas não por isso não é importante, não é relevante. Pelo contrário. O livro dos profetas, não apenas Joel, mas especificamente falando de Joel hoje, mas em geral o livro dos profetas, eles são bastante atuais, eles são bastante contemporâneos e muito relevante para os nossos dias de hoje. É uma mensagem oportuna, ao mesmo tempo contundente e urgente para as nossas vidas. Esse assunto de Joel ou dos profetas, ele deveria ser pauta nas nossas famílias sempre, cotidianamente. Ele deveria ser pauta na igreja, pauta no país, nas nações, porque nós entendemos que são temas atemporais. Apesar de terem sido escritos há 2.500, 2.800, 2.300 anos atrás, eles continuam extremamente atuais dos nossos dias. Eles não são apenas, esses textos, não apenas importantes, não apenas contundentes, atuais, mas necessários. Joel, ele profetiza, ele escreve esse livro no momento de uma terrível crise. Era um momento devastador, desolador, que Judá, que o povo de Deus passava naquela época. Vamos então iniciar a nossa leitura lendo o capítulo 1, dos versos 1 até o verso 12. E o texto de Joel diz assim: A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu. E eles aos seus netos, e os netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho novo.
Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Planteiem como uma virgem em vestes de luto que lamenta pelo seu noivo, da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído. O vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores. Chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Momento de profunda crise, um momento desolador, difícil. Se nós pudéssemos fazer agora uma volta ao passado, a essa época, imaginarmos uma cultura, um povo que vivia basicamente da agricultura, da pecuária, da criação de rebanhos, e que se alimentava daquilo que eles mesmos plantavam. Imagine nesse momento onde tudo foi destruído. Imagine esse momento onde nada ficou. Veio a primeira leva dos gafanhotos, o que sobrou a terceira consumiu, o que sobrou a quarta, a segunda, a terceira, a quarta, comeu tudo. O profeta Joel diz que eles foram invadidos por um exército poderoso e incontável, inumerável. Ele fala que eles tinham dentes como de leões e presas como de leoas. E nós percebemos como isso é atual. Como um texto escrito há tanto tempo fala até hoje nos nossos corações como sendo algo atual. Israel, Judá, era uma pequena nação, um pequeno país, encravado ali, meio a muitas outras nações e boa parte delas até mais poderosas. Nações politeístas, nações que tinham e adoravam muitos deuses. Deuses para tudo, de toda forma e natureza. E aquela época, quando um pai e a mãe iam escolher o nome do seu filho, eles não escolhiam apenas pela sonoridade. Eles não escolhiam apenas porque o nome soava legal, bonito, ou porque estava na moda. Mas eles expressavam uma palavra profética na vida dos seus filhos. Joel significa o Senhor é Deus. Significa que em meio a tantas crenças, a tantas ideias, há um só Deus. Como nos dias de hoje, tanta coisa que se crê, até mesmo no meio da cristandade, é uma grande confusão,
onde muitos deles abrem mão daquilo que está na Bíblia para crerem naquilo que eles querem e lhes é conveniente. Além de falar que o Senhor é Deus, no sentido que há um só Deus, ele fala também que o Deus é o Senhor. Ele fala de soberania. Joel fala de um Deus único e de um Deus único que é soberano. É isso que o nome dele significa. E o livro do qual ele escreve, ele profetiza, basicamente narra a história da invasão desses gafanhotos, que destruíram por completo não apenas a vegetação, a agricultura, mas toda a economia foi devastada, completamente. Houve, em 1915, algo muito similar com isso, lá na Palestina, próximo ao Mar Vermelho. Alguns arriscam dizer que haviam nesta praga de 1915 cerca de 2 bilhões de gafanhotos que consumiram tudo que estava pela frente. Se você entrar aí em qualquer rápida pesquisa no Google, aí, você vai colocar lá gafanhotos, você vai ver como eles são atuais até hoje e como eles devastam por onde eles passam. E esta é a realidade que ele está narrando. Ele narra a história da invasão de um grande, poderoso, inumerável, incontável exército de gafanhotos. Muitas vezes, um exército humano, uma grande potência, você tem até como resistir a eles. Você pode ter estratégias, postar um exército para se defender. No caso dos gafanhotos, não tem muito que pode ser feito, a não ser esperar passar. Assim como nos nossos dias de hoje, a história de Joel narra 2 momentos. Ele narra o momento de antes e de depois. O livro é basicamente separado em 2 partes, que vai do começo, capítulo 1, do verso 1 até 2, verso 17, que fala sobre o juízo, fala sobre a destruição, fala sobre a invasão, mas fala também sobre a convocação ao arrependimento. E do capítulo 2, verso 18 até o final, até o 3, 21, que é o final do livro, fala sobre a salvação, a bênção, a restauração e a restituição. O que separa esses 2 momentos, assim como nas nossas vidas, o que nos separa do momento do juízo, da destruição, da desolação, o que nos separa da salvação, da restauração, da reconciliação, da restituição, é o nosso arrependimento. Para que a nossa sorte seja transformada, nós então precisamos experimentar genuinamente de um arrependimento e de uma volta a Deus. Nós queremos nos ver curados, nós queremos ver a nossa família sarada, nós queremos ver o nosso casamento restaurado, nós queremos ver a nossa alegria restituída. Precisamos nos arrepender. E esse arrependimento, ele é carregado, ele é combinado com clamor, oração e jejum. É exatamente o que narra o livro do profeta Joel. Ele começa então falando sobre o juízo. É interessante porque Joel, ele já começa o seu livro sem grandes apresentações. O livro de Joel, filho de Petuel.
não fala quem que era o rei, não fala que data que foi, não fala o que estava acontecendo, ele só narra a invasão, o juízo de Deus sobre aquele povo. É lá na frente que ele vai falar que é necessário que vocês voltem para mim. Se é necessário que nós voltemos a Deus, é porque nós estávamos distantes dele. E quando nós nos afastamos de Deus, Deus usa as suas maneiras para nos trazer a sua presença. E esta palavra de Joel, ela vale para nós hoje, não apenas para a minha vida individual, não apenas para a sua vida individual, mas para você, para a sua casa, para a sua família, para a igreja e para a nação. Nós precisamos de cura em todos os níveis, mas nós também precisamos de cura na nossa nação, no nosso país, que enfrenta crises após crises. E é a nossa nação, é o nosso país, é a nossa economia, são as crises que serão curadas, saradas, quando nós, povo de Deus, nos humilharmos, nos arrependermos, clamarmos, voltarmos a Deus em oração e em jejum. Nós queremos ver a nossa terra curada, nós queremos ver a nossa família sarada, nós queremos ver a restauração e restituição nas nossas vidas. Isso não vai vir do nada. Falamos aqui no nosso primeiro subtema, há 2 semanas atrás. Coragem, ela não vem do nada. Coragem, ela não vem simplesmente do ar. Coragem vem da nossa postura diante de Deus. No nosso primeiro subtema, nós refletimos sobre Josué. Josué, que tem o mesmo significado da palavra Jesus. Jesus é apenas uma transliteração do original para o grego. Mas Jesus, Josué, na língua original é a mesma palavra. Deus é a salvação. E quando Deus diz para Josué ser forte e corajoso, Ele estabelece lá algumas práticas para sermos fortes e corajosos, ou seja, para sermos fortalecidos e para sermos encorajados. Às vezes as pessoas estão pensando até hoje, você nos assistindo, acha que, beleza, eu agora creio em Deus, então eu vou ser automaticamente fortalecido e encorajado. Isso não vem do ar, isso não vem de qualquer lugar, isso é fruto de meditarmos nessa palavra dia e de noite. Isso é fruto de não nos desviarmos dela nem para a esquerda nem para a direita. Isso é fruto de uma busca e de uma vida constante com Deus. É igual nas festas, né? Então, por exemplo, nosso calendário é cheio de festas. E todas as festas que acontecem, alguém diz assim, feliz festa, seja qual for. Então, por exemplo, passagem de ano. Feliz ano novo. Beleza. Eu vou ser feliz porque alguém me desejou felicidade? Eu vou ser feliz fundamentado na minha busca por Deus? Então não adianta apenas usarmos as palavras sem que elas venham carregadas de uma transformação pessoal, de uma busca, de um entendimento, de um novo entendimento. Então, eu, você, nós vamos ter um feliz aniversário. Eu vou me tornar feliz quando eu parto para vivermos uma vida ao lado de Deus. E não achando porque eu fiz aniversário que eu serei feliz a partir de então. E no caso aqui, é a mesma coisa. Então, para que eu experimente essa salvação, a bênção que é encontrada no Joel, da segunda parte do capítulo 2 até o capítulo 3, é a partir de um arrependimento, de voltarmos a Deus,
de oração e de jejum. No começo, ele fala desse juízo, ele fala que nada sobre nada ficou. No verso 10 ele fala assim: os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho acabou, o azeite está em falta. Ele fala que eles deveriam se desesperar, chorar, se afligir, por conta que a colheita foi destruída. Sem colheita, sem alimento, sem sobrevivência. O que eles poderiam fazer diante de tal calamidade? Qual era a capacidade humana deles? O que era tangível, palpável, objetivo, visível, natural que eles pudessem fazer? Nada. Como eles poderiam impedir a ação daquele exército de gafanhotos? Nada. E às vezes, amados, nós estamos tentando, nos nossos dias atuais, impedir as crises, ou até mesmo superar as crises, com as armas carnais, com as armas naturais. Mas a Bíblia nos ensina que as nossas armas são espirituais. Não é a minha nem a sua capacidade, não é a minha nem a sua inteligência, não são os recursos financeiros disponíveis que vão resolver todas as coisas. Nós precisamos partir nas nossas vidas para aquilo que é o sobrenatural, aquilo que é o invisível, aquilo que é o subjetivo, aquilo que é o intangível, aquilo que não pode ser tocado nem palpado. Nós precisamos passar e largar de uma vez por todas do carnal, do natural, para o espiritual e para o sobrenatural. Crises iguais a estas não serão resolvidas de maneira natural, humana. Crises iguais a estas serão transformadas quando nós nos alinharmos com Deus e com a sua vontade. Nós vamos ser transformados. A nossa sorte vai mudar, não quando simplesmente eu ter os recursos humanos necessários para isso, mas quando eu me alinhar com a vontade de Deus. E é exatamente aquilo que Joel propôs. A primeira coisa que ele propõe é uma convocação ao arrependimento. Joel 1,14 ele fala assim: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. No capítulo 2, do verso 1, ele fala assim: toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no seu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando e está próximo. Ele fala de tocar a trombeta, ele fala de alertar, ele fala de avisar, ele fala de compartilhar, ele fala de profetizar, ele fala de declarar. O que nós temos feito? O que nós, enquanto igreja, filhos, filhas de Deus, povo de Deus, temos feito nas regiões celestiais, no mundo espiritual, para superar tal desolação? Ele fala de jejum e oração, ele fala de abandonar o que é material e se dedicar a buscar o espiritual. O jejum nas nossas vidas, amados, ao contrário do que muitos praticam, o jejum não é algo que eu faço para alcançar alguma coisa. Eu não estou fazendo juízo de quem faz essas coisas, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Quando
se declarava um jejum naquela época, não era simplesmente, eu vou fazer um jejum para alcançar alguma coisa. Jejum não está associado aos meus próprios benefícios. Não é para que eu receba alguma coisa. Pelo menos é aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Jejum era muito claro. A forma, até mesmo a duração, está claro na Bíblia. Até ensina tudo aqui. O jejum nas nossas vidas é para que nós mortifiquemos a nossa carne, para que a nossa humanidade natural, carnal, se enfraqueça. Para que durante o jejum, em oração, enfraquecendo o meu eu, a minha cerviz, a minha capacidade humana, em oração, o meu espírito seja fortalecido e eu me alinhe cada vez mais com Deus. Porque quanto mais fraco humanamente eu estou, mais o meu espírito que está em contato com Deus, recebe da parte do Pai instrução, orientação, revelação, discernimento. O que nós estamos precisando, amados, nos nossos dias de hoje, século 21, talvez, ainda há aqui uma dúvida com relação a quando esse livro foi escrito, mas é entre 2.800 anos atrás, até 2.400 anos atrás, é tempo para dedéu. No século 21, nós estamos precisando voltar para a Bíblia. Nós estamos precisando ser mais crente. O que nós estamos precisando é orar mais, é jejuar mais. O que nós estamos precisando é ouvir mais o que Deus tem para dizer para nós. Nós estamos muito apegados a esse mundo. Nós estamos vivendo demais esse mundo. Nós estamos gostando demais. Esse mundo é muito confortável. Para alguns, não para todos. O jejum é para que nós fiquemos sensíveis à ação do Espírito Santo, logo da vontade de Deus para nós. E a oração é para entender e compreender a direção que nós temos que tomar. Outro ponto, voltem-se para mim. Algumas versões, essa aqui é a nova versão internacional, a versão das Almeidas, vai falar: convertam-se a mim. Voltem a mim. É momento de nos convertermos, é momento de voltarmos, é momento de nos arrependermos daquilo que estamos fazendo fora da vontade do Pai. É o momento para voltar e nos alinhar com Deus. Nós estamos muito distantes de Deus. Nós oramos pouco, jejuamos quase nada e buscamos a Deus de vez em quando. Aí a desolação vem, a crise vem, os problemas familiares vêm, o casamento rui, as relações familiares desintegram, os vínculos caem, e a gente não sabe por quê. Joel 2,12 fala assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Isso ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir, muito menos fazer. Como eu disse, algumas versões dizem: convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto.
Nós precisamos rasgar o nosso coração. Aquela época era prática religiosa, quando as pessoas se arrependiam, se humilhavam, quando as pessoas eram confrontadas, né, no seu pecado, no seu erro, elas rasgavam as vestes. E ao rasgar as vestes, elas ficavam nuas para demonstrar a sua vergonha. João fala assim: Deus não quer que vocês rasguem as vestes, não. Chega de religiosidade, chega de prática religiosa. Deus quer que vocês rasguem o coração, que vocês rasguem por inteiro, diante de Deus, aquilo que está dentro de nós. Até quando a gente vai vender apenas o que está aí por fora? Até quando nós vamos apenas vender o que está aparente? Nós precisamos ser por fora e por dentro a mesma coisa. Joel 2,13, né? 2,13 é que fala: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Arrependam-se e não envie a desgraça. Nós precisamos voltar ao Senhor, porque Ele é cheio de misericórdia, cheio de compaixão, muito paciente, amoroso, o nosso Deus. E Ele é isto com quem? Com aqueles que voltam para o Senhor. Ele fala que são aqueles que se arrependem. Essa mudança das duas partes do livro de Joel, como eu disse já no início, ela tem um marco. Não se deu gratuitamente. É um marco. E o marco é: arrependam-se, voltam para mim, clamem, orem e jejuem. Amados, a salvação é de graça. A salvação é por graça. Mas a nossa vida com Deus, o nosso discipulado com Deus, custa tudo. A minha vontade, o meu tempo, a minha disciplina, a minha oração, o meu jejum. A situação era muito grave, né? E era tão grave que o profeta diz que estava próximo o dia do Senhor. Todas as vezes que a Bíblia disser o dia do Senhor, ele está falando do final. Ele está falando do dia que Jesus vai voltar. Ele está falando do juízo final. Dia do Senhor é igual juízo final. Dia do Senhor é igual o dia que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A situação era tão grave, mas tão difícil, que Joel traz consolo. Você não se preocupa não. O dia da salvação eterna vai chegar. Tenham fé. Esperem. Sabe por quê, amados? Porque o choro, a tristeza, o sofrimento, o pranto, tudo aquilo que tem tentado com as nossas vidas de hoje, não há de se comparar com a glória futura. Nada do que eu e você possamos passar de sofrimento hoje se compara com a eternidade e a glória futura. Então vem para nós a segunda parte do livro, que é salvação, bênção, restauração e restituição. No Joel 2,18 diz: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Se você ler o restante do livro, ele restaurou a agricultura, a pecuária, a terra, restaurou o povo, restaurou as finanças, restaurou tudo. Tudo foi restaurado e restituído. A partir de
de uma inflexão, de uma decisão, de uma mudança de vida e de prática. Voltar ao Senhor, arrepender, orar, clamar e jejuar. Então, com esse clamor, com esse jejum e oração, o povo ouve a voz de Deus e se arrepende. E Joel traz, seu livro nos traz a esperança. Nem tudo está perdido. Pode ser desolador, pode ser devastador, pode não ter sobrado nada. Pode ser que o gafanhoto comeu tudo. O que um veio e deixou, o segundo comeu, o terceiro veio, o quarto e deixou tudo. Eu estava vendo algumas imagens de fotos sobre a ação de gafanhotos, entre o antes e o depois da ação deles. É desolador. Nos nossos dias atuais, muitas pessoas estão perdendo muitas coisas ou até tudo. Não falo apenas da questão financeira, falo também da questão financeira. Mas as pessoas estão perdendo a esperança. As pessoas não estão apenas desesperadas, como o texto de Joel diz. Muitas delas já estão sem perspectiva. O desespero aliou-se à falta de esperança, à falta de fé, à falta de convicção. Eles não conseguem ver para frente a perspectiva de uma mudança, de uma transformação, porque estão tentando ver e superar tudo isso humanamente. Eles estão tentando experimentar essa superação pelo seu próprio braço forte. Joel 2, 21 fala: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Olha só que mudança. Olha só que transformação. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Então, amados, coragem. Não tenha medo, alegre-se. Vamos buscar a vontade de Deus. E aquilo que Deus tem para nós está nas suas mãos. É a alegria do Senhor, que é a nossa força. A alegria do Senhor nos fortalece. A força do Senhor nos alegra. Os dias são fáceis? Não. Para muitos, devastador. Eu falei agora há pouco, não é apenas questão financeira. Nós temos dito isso aqui ao longo das últimas semanas e meses. A quantidade de divórcios aumentou. Violência doméstica aumentou. Abuso de álcool assustador. Uso de drogas aumentou. Depressão é algo hoje que está... Quem já tinha problema de depressão está no fundo do poço. E quem não tinha está tendo. 600 mil empresas no Brasil fecharam ou vão fechar. 600 mil empresas. Estima-se que pelo menos 10 milhões de desempregados. O que transforma essa situação? O que transforma essa circunstância? O que transforma a nossa história? O que transformou Israel? Na primeira parte, para a segunda parte do livro de Joel. Arrependimento. Voltar-se a Deus. Oração. Clamor. Jejum. E nós queremos fazer, nós queremos tocar a trombeta. Nós queremos tocar a trombeta como igreja do Senhor, conclamando a todos a orar e a jejuar.